Então, boa tarde a todos e a todas presentes. Então, é com prazer e satisfação que a gente vai ter a palestra da professora Daiane Ribeiro Cruz. Daiane, ela fez graduação aqui na Universidade Federal de Sergipe. Ela fez mestrado, certo? Também, certo? Um programa de mestrado acadêmico, certo? Sendo orientada pela professora Débora. E fez o doutorado na Unicamp, né? Onde ela terminou recentemente. Tem um bom trabalho, eu não sou da área, mas assim, eu conheço só um pouquinho, assim, e ela publicou numa excelente revista e acho que ela vai apresentar hoje um pouco que ela trabalhou. Então, é com grande satisfação, né? Vamos dizer, o departamento, né? Pelo departamento, a pessoa vê pessoas regressando, né? Talentosas, trabalhadoras, certo? Como Daiane sempre mostrou. Hoje, atualmente, ela é professora do Instituto Federal, né? De Jacareí, em São Paulo, né? Então, eu passo a palavra para a professora Daiane. Muito obrigado por a gentileza de aceitar o convite e as palavras estão com você, certo, Daiane? Muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. É um prazer sempre participar assim, das palestras. E essa palestra especificamente, né? A minha primeira palestra que eu dei foi a realização de um sonho. Eu lembro que eu postei no Facebook junto com terminando o mestrado, a graduação. Eu postei no Facebook a graduação, terminando a graduação, fazendo a minha primeira palestra e passando no mestrado. Então, foi a realização de um sonho. E essa é mais uma, né, de dar ministrar a minha primeira palestra como doutora, né, porque todas as vezes que eu ia assistir alguma palestra de algum palestrante que visitava a universidade, e aí eu me via naquele local e dizia, um dia eu vou conseguir. E esse chegou o dia, né? Então, estou muito feliz, estou bem nervosa, até me tremendo assim um pouco, mas é de felicidade, é um nervosismo bom. É muito legal esse tipo de nervosismo, né? Espero ter mais pela frente. Então, nessa palestra, eu vou falar para vocês o que eu estudei com a ajuda do meu orientador durante a tese durante o mestrado, né? A minha tese. Grande parte do que eu vou falar aqui, né, então, é o título da palestra, Análise de Markov em sistemas diferenciais descontínuos com variedade de descontinuidade não linear. Então, grande parte do conteúdo da minha tese foi publicada nesse artigo, e ele foi produzido em conjunto com a professora Camila Andrade, da Universidade Federal de Goiás, com o professor Oscar Céspede, da Universidade Federal de Viçosa, e com o meu orientador, Douglas Novaes, lá da Unicamp. Então, pessoas maravilhosas, aprendi bastante com eles, foi uma grande oportunidade. Né? E ter o artigo publicado, né, antes de terminar, antes de defender, foi o sonho, assim, outro sonho realizado. Então, vou iniciar mencionando aqui o David Hilbert, né, esse matemático alemão, que em 1900, em um congresso em Paris, sugeriu 20 problemas matemáticos, 23 problemas matemáticos, que influenciaram o estudo da pesquisa em matemática durante os anos, né, durante os anos seguintes. E alguns deles estão ainda em aberto, e um deles é a segunda parte do seu 16º problema. E esse 16º diz exatamente o seguinte, mais ou menos o seguinte, né? Determinar o número máximo de ciclos limites que pode admitir um campo de vetores de R2, sendo esse campo dado dessa forma. E o P e o Q são polinômios de grau N.
Então, aqui, dado o campo, né, a gente tem uma equação diferencial, e o que está querendo saber aqui são a quantidade de números máximos de ciclos limites. E o que são ciclos limites, né? Dado uma equação diferencial, a gente determina a sua solução, e se essa solução ela for periódica, ou seja, ela for uma solução fechada, ela e em volta dela, em uma vizinhança suficientemente próxima, não tiver nenhum outro ciclo que seja fechado, então ele é dito um ciclo limite. Então, motivados por esse problema, existem alguns estudos em relação a esse problema, assim, que foram motivados por esse problema. No caso aqui, a gente está no caso suave, né? Esse campo aqui, ele é contínuo, e o caso que a gente vai trabalhar é um campo que é contínuo por partes, né? Então, a gente tem aqui o nosso campo. Então, esse que é por partes, né, está definido por partes, esse Z. Então, eu tenho um ponto. Se ele satisfaz essa condição, então esse ponto vai obedecer a este campo aqui, o campo X. Se satisfaz essa condição, ponto, então nós teremos este campo Y. Esses P mais I, Q mais I, P menos I e Q menos I são polinômios de grau 1, né? Então, funções afins. A gente vai ter uma variável, uma variável, não, peraí, deixa eu ver. Um coeficiente, né? Um coeficiente mais um x mais um coeficiente y. É uma função afim. Isso aqui são funções afins. E nos pontos em que os pontos que satisfazem essa condição, né, que y, se a segunda coordenada é igual à primeira coordenada elevado a n, a gente está na descontinuidade do sistema, né? Ou seja, nesse ponto não está bem definido qual é o vetor que está associado a esse ponto. Então, para um dos problemas que a gente enfrenta quando lida com esse sistema é determinar a solução dele. E isso a gente conseguiu, a gente fez isso usando a convenção de Filipov. E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso quando for demonstrar um dos resultados. E para se estudar ciclos limites de sistemas de equações diferenciais, tem uma ferramenta clássica que é a função de Minkov, que vou definir agora, mais ou menos assim, que é considere essa φ como sendo a solução do nosso sistema. Então, essa delta, ela vai ser a diferença da φ em t, que t é o período, né? Então, a curva, a solução, ela vai fazer todo o período, em todo o tempo. E aí, se ela voltar no mesmo ponto, ela vai ser fechada. Então, se ela voltar no mesmo ponto, isso aqui seria x e a gente teria um zero. Então, isso acontece para os dois lados. Solução periódica é zero da função é solução periódica. Então, a gente tem uma relação bionívoca aqui. Então, fazendo uma expansão em série de Taylor, e nós denotado esses coeficientes aqui desses épsilons e essas potências de épsilon como sendo as funções de Minkov de ordem I. Tá? Aqui a gente começa do 1, porque quando epsilon é igual a zero, o sistema ele é constante. Então, aqui vai ser zero, sempre. Então, utilizando o teorema da função implícita, a gente consegue demonstrar que o zero simples da primeira função de Minkov não nula, eles têm uma relação injetiva com os ciclos limites do nosso sistema. Então, para a gente saber uma cota inferior para
os ciclos limites do nosso sistema, basta que a gente saiba encontrar a quantidade de zeros simples que a função de Markov não nula, né? A primeira função de Markov não nula tem. Então, é isso que a gente vai fazer para poder resolver o problema, né? Proposto que é determinar uma cota superior, uma cota inferior para o número máximo de ciclos limites desse sistema. Então, aqui eu estou denotando MLN como sendo essa cota, né? É o número máximo de zeros simples que a função de Markov de ordem L tem, sendo que a variedade de descontinuidade tem grau N. Tá? Então, aqui a tabela mostra os resultados que já haviam na literatura antes do nosso trabalho. Então, esse ML, como eu falei, né, o ML ele é a cota, é o número máximo de zeros simples da nossa função de Markov. Né? Os zeros simples da nossa função de Markov tem uma relação injetiva com os ciclos limites do nosso sistema. Né? Então, a gente quer saber a quantidade máxima de 0,5. Isso, quer dizer, esses mLs, eles vão dar uma cota inferior para o número máximo de ciclos limites do nosso sistema. Que esse número máximo de ciclos limites, ele é chamado de número de Hilbert, por conta da segunda parte do 16º problema de Hilbert. Então, até então, se tinha essa cota inferior para o grau da descontinuidade grau 1, grau 2 e grau 3. Então, a gente fez um estudo da função de Markov até a ordem 6 e para qualquer grau de descontinuidade. E aí a gente conseguiu melhorar essas cotas, né? E até encontrar uma cota inferior para o número de Hilbert e para N maior do que 3. Note que em quase todos a gente tem exatamente um valor. Aqui, nesses dois, a gente tem essas desigualdades, né? E isso é porque, quando a gente foi determinar, o resultado que a gente usou garantia uma cota superior, mas não garantia que existia de fato. Né? Mas nós conseguimos encontrar um exemplo para o caso n igual a 3, que tinha 8 zeros simples, e no caso de n maior igual que 5, que tinha 9 zeros. Então, esses daqui são as cotas inferiores para o número de Hilbert desse sistema. Então, lembrando, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa determinar os zeros simples da função de Markov do nosso sistema. Então, primeira coisa a se fazer, calcular a função de Markov. Então, a gente vai procurar a solução de Markov para esse sistema aqui. Né? Ele está dado dessa forma, como uma expansão. E está definido, esses f's, i's e essa r são funções definidas por partes nesses intervalos aqui. Tá? Esses tetas 1, teta 1, teta 2, até o teta n, aqui eu tenho o t, que é o período das minhas funções, são funções que o domínio dela é um subconjunto aberto do RD, o S1 é o R concentrado, o período, que é o T, e a gente tem um conjunto finito dessas funções e elas satisfazem essa condição aqui, né? Que o da θ 0x é menor do que o θ 1x e assim sucessivamente. E aí, por completude, a gente chama o θ 0 de 0 e o θ n mais 1 de t. Aqui, nós temos o domínio das nossas funções FIJ, RJ. Então, ela está definida no S1 cartesiano D,
o RJ, S1, cartesiano D, cartesiano esse intervalo de epsilon, epsilon suficientemente pequeno, epsilon zero. Além disso, essas funções elas são de classe CR e são t periódicas na variável t. A variedade de descontinuidade, nesse caso, é dada por esse conjunto aqui. Okay? Então, mas por que a gente vai trabalhar com esse sistema, né? Não tem nada a ver com o outro? Tem a ver. Né? Esse sistema aqui, a gente quer saber desse sistema aqui e não do outro. Né? Só que, se nós fizermos uma mudança de variável, a gente consegue escrever esse sistema dessa forma aqui, que do modelo desse outro sistema. Tá? Então, daí, se a gente calcular as funções de Markov, a gente consegue trabalhar com aquele outro sistema usando esse daqui, que abrange um número maior de outros sistemas a mais. Então, a gente está indo um pouco além do que esse exemplo específico. Então, para se calcular, aí pronto, agora que a gente já tem o nosso sistema, a gente precisa encontrar as soluções de Markov, ou as funções de Markov. E lembra lá que para encontrar as soluções de Markov, a gente tinha que encontrar a função delta, que era a diferença entre a solução do nosso sistema. Então, a gente precisa definir, estabelecer as soluções do nosso sistema. E lembra que eu falei que tinha um problema para poder estabelecer essas soluções. Então, é aqui que eu vou falar. Então, até então, na literatura, se conhecia, para sistemas desse tipo aqui, se conhecia a função de Markov de ordem 1 e a de ordem 2. Então, elas eram dadas como F1, que eu vou falar mais para frente quem é esse F1, F2 mais F2 estrela, que aqui a gente chama de um incremento, e essa F1 e F2 são as funções média do sistema. Então, as funções média vêm da teoria da média, que é uma outra ferramenta para se calcular soluções periódicas em sistemas suaves. Então, em 2015, Libre, Novaes e Teixeira, eles determinaram as funções, promediadas, também é chamada dessa forma. E essas funções, elas são dadas de forma recursiva. Então, elas são dadas por essas expressões aqui. Em 2015, Libre, Mereu e Novaes verificaram que a função de Markov para sistemas descontínuos, né? Porque no anterior, aqui a gente está em sistemas suaves. E aí, quando a gente vai para o sistema descontínuo, como é que funciona as funções de Markov e as funções da média? Então, as funções de Markov e as funções da média, de ordem 1, são iguais para sistemas descontínuos. Em 2017, foi verificado se aquelas deltas, que faz parte da variedade de descontinuidade, os tempos, né, da variedade descontinuidade, elas são constantes, então a gente vai ter as funções de Markov todas iguais às funções da média, né, que já eram conhecidas. Só que aí, em 2019, Bastos, Buzzi, Libre e Novaes verificaram que a M2 ela era escrita como a função promediada mais o incremento. E esse incremento, ele dependia do saldo de descontinuidade e da geometria da variedade de descontinuidade. Então, a gente... Opa. Então, no nosso trabalho, nós determinamos as expressões das funções de Markov, escritas como a função promediada mais o incremento. E todas essas expressões foram dadas de forma recursiva. Eu não coloquei aqui porque, para não poluir muito o slide, então elas são dadas de forma recursiva também, assim como as funções promediadas. E eu coloquei aqui só a questão de como é mais ou menos o incremento, que ele é dado de forma recursiva dessa forma, e
A partir do 2, né, ele vai ser dado por essas expressões G, I estrela e G e J. Quando o I é 2, esse G estrela vai ser zero. Mas só a partir do 3 que ele vai ser diferente de zero. Então, a gente verificou, além disso, a gente verificou que se basta que esse G e J, esse G e J também só depende da variedade de descontinuidade e do saldo de descontinuidade. Só depende do saldo de descontinuidade e da geometria da variedade de descontinuidade. Então, se a gente tiver que eles são zero, vai ter que o incremento vai ser zero. Foi essa proposição que a gente demonstrou na tese, né? Que se basta que esse G e J seja zero para a gente garantir que todo o incremento seja zero e a gente esteja com as mesmas funções que a gente tem no caso suave. Então, é agora que a gente já tem a expressão desculpa. Assim, então, foi esse o resultado, né, que a gente fez, que era encontrar as funções de Markov, encontrou dessa forma para poder observar esse fato de como é essa relação entre a função promediada e esse incremento para ordens maiores, que foi verificada para a ordem 2 no artigo de 2019, né? Então, a gente fez isso. Então, agora eu vou comentar como foi que a gente fez isso, mais ou menos assim, né? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar a solução do sistema. E é essa parte que eu vou falar agora, né? Tem mais coisa que precisa fazer, assim, mas é o que eu vou. O que é mais importante aqui é como a gente consegue determinar as soluções do sistema. Então, aqui nós temos o nosso sistema, a nossa equação diferencial aqui. Em questão de notação, vamos chamar esse somatório aqui como FJ. Né? A gente está considerando só uma parte do nosso campo. Então, eu coloquei aqui uma representação. Na horizontal, a gente tem para representar o tempo. Na vertical, a gente tem aqui o y, para representar a variável y. Em verde, nós temos a variedade, em verde, a união dessas curvas em verde é a variedade de descontinuidade. Então, em cada pedaço desse daqui, que está separado entre essas curvas, a gente tem um campo, né, que está agindo ali. E aí, o teorema de existência e unicidade garante que, dado um ponto, a gente consegue garantir a existência de uma única solução, né? Ela vai existir e ela vai ser única. Então, daí, para cada jotinha daquele, a gente vai ter um problema de valor inicial, né? E aí, o teorema de existência e unicidade de equações diferenciais ordinárias vai garantir a existência e a unicidade das soluções. Então, a gente tem essa existência. Além disso, por conta de ser epsilon suficientemente pequeno, a gente tem que essas soluções elas cruzam a variedade de descontinuidade de forma transversal. Tá? E o fato delas cruzarem de forma transversal faz com que a gente adote a conversão de Filipov nos diz que, nesses casos, a gente faz a concatenação das soluções. Né? Então, eu vou tomar... Opa, desculpa. Eu vou tomar uma solução que vai sair deste ponto, é garantido pelo teorema de extensionicidade, então a gente vai garantir que vai fazer a concatenação. Só que antes disso, o teorema da função implícita, ele nos garante a existência de uma alfa, que depende de x e epsilon, que vai dar o limite dessas soluções. Tá? Como assim? Essa alfa, ela como é que se diz? Ela respeita
essa relação de igualdade. E daí, a gente, usando, né, o teorema da existência de unicidade, né, que garante a existência dessa solução e dessa daqui. E aí, a gente tem, né, pelo teorema da função implícita, garantido a existência dessas funções aqui. Então, as nossas φs, J, elas vão iniciar em, por exemplo, φj vai iniciar em alfa J e finalizar em alfa J mais 1. Isso vai ser válido para todos os φj's. E a convenção de Filipov diz que a solução do nosso sistema é a concatenação dessas φs. Ou seja, é isso aqui. Essa é em vermelho, eu já fiz a concatenação, tirei aquelas partes pontuadas aqui, né? Porque essa solução, ela continua, essa solução aqui, que começa em x0, ela vai até t. Só que para a gente só interessa esse pedacinho. O mesmo acontece com as outras, né? Ela começa aqui e vai até aqui. Porque as nossas f's, esse campo aqui, F0, F1, ele é válido em todo o meu tempo, em todo o meu período, de 0 a t. Tá? Então, por isso que garante a existência em todo o campo. Mas a gente só quer uma parte específica, né? E aí existe essa relação aqui, graças ao teorema da função implícita, usei bastante ele. Então, tem aqui, e aí a gente tem a solução do nosso sistema. Aqui tem formalizado que, de acordo com a convenção de Filipov, a solução do sistema anterior é dado dessa forma, né? Dado por partes, que respeita essa relação, onde o alfa J é dado por essa expressão aqui, alfa J de θj é igual a θj de φj menos 1, θj de x é epsilon, e aí tem, deixa eu mostrar essa relação melhor. Então, aqui, ó, o tempo em que a gente termina a nossa solução é exatamente o tempo, vai ser o θ1 de x. Quem é o x? É esse cara daqui, o que vai chegar aqui, que é o φ0 de alfa1 x0 epsilon, de x0 epsilon. Né? Isso vai acontecer para cada interseção aqui das nossas soluções com a variedade de descontinuidade. Então, aqui aí tendo isso, além disso, nessa solução ela vai respeitar essa recorrência, né, desse sistema aqui, essa recorrência. Então, usando essas expressões, fazendo expansões em série de Taylor e tal, várias coisas, e usei, acho que foi aqui que eu usei regra de Pascal, uso algumas coisas, algumas ferramentas, a gente consegue chegar nas equações, nas funções de Markov, tá bom? Então, agora a gente já tem as funções de Markov e vimos que os zeros simples das funções de Markov nos estão em relação injetiva com os nossos ciclos limites do sistema, né? Então, e é isso que a gente quer, né? Achar uma cota inferior para a quantidade de ciclos limites do nosso sistema. Então, como é que a gente faz? Aqui, eu não coloquei o teorema, achei melhor colocar a tabela. Então, vamos provar esses dados aqui da tabela, tá? Então, primeira coisa que a gente vai considerar são esses conjuntos de funções, né? Pouquinha função. Então, tem essas funções aqui, que a gente denotou de UK, U, I, assim, 1K, U, 12K, e aí tem essas funções. Então, são 7 conjuntos de funções, e aqui elas estão ordenadas. Então, tem essas funções do caso, elas são dadas dessa forma, tá?
Essa daqui é a maior. E ainda tem um lambda. Então, eu ainda tirei um pouco das contas, assim. Mas essa aqui eu achei que seria legal colocar, interessante colocar. Não assusta, né? Então, a primeira coisa que eu vou olhar é a função de Markov de ordem 1. Então, a função de Markov de ordem 1 do meu sistema era para estar numerada aqui, eu não tinha visto antes. Acho que quando eu compilei, mudou. Então, a gente consegue verificou, né, calculou, viu que a função de Markov de ordem 1 ela é dada por essa função, por essa expressão aqui, por esse quociente, onde a PM é dada por essa expressão. E note que essas U's aqui é de lá do começo que eu mostrei para vocês. E elas pertencem a essa família aqui, F2K. E isso quando N é 2K, tá? Aí o P2K é dado dessa forma. E quando N é ímpar, ele é dado, esse numerador é dado dessa forma. E o 1K, o 12K, o 4K, são exatamente os elementos da F1K. Tá? Uma coisa mais para eu mencionar é que esse denominador ele é sempre diferente de zero. Tá? E esse pertence aqui vai além, porque esses coeficientes aqui, eles são dados de forma sobrejetiva com os parâmetros dos nossos polinômios do nosso sistema. Então, se eu quiser verificar a quantidade de zeros possíveis da minha função de Markov, basta que eu verifique a quantidade de zeros possíveis que um elemento da família um elemento gerado pela família, pelas funções, pelas funções da família F2K, né? Aqui, esse span F2K, ele está representando isso, né? Eu pego esse conjunto, essas famílias aqui, essas funções, e aí escrevo como combinação linear. Então, basta que eu olhe para todos os elementos desse espaço, verifique qual é a quantidade de zero simples desses elementos e que eu vou estar garantindo a quantidade de zero simples dessa função de Markov. Parece ser um pouco mais complicado, né? Porque a gente vai olhar uma função específica, talvez vocês achem mais complicado, mas não é, porque vai ter o teorema de Chebyshev que vai nos ajudar. Então, feito da função de Markov, a gente vai para as funções de Markov de ordem 1, né? Vai para as funções de Markov de ordem superiores. Então, para fazer isso, a gente precisa... Lembra que a função de Markov é a relação do zero simples da função de Markov, tem essa relação com os simples limites, quando ela é a primeira função de Markov não nula. Né? Então, para poder analisar essa função de Markov, a gente tem que garantir que as anteriores sejam nulas. Então, fazendo isso, a gente percebeu que foi um alívio muito grande, né? Que existe exatamente, né? Se eu tenho L pertencente às 2 a 6, vai existir exatamente L-1 conjuntos minimais de condições para os parâmetros de perturbação. Então, a gente vai ter, dada uma função de Markov, a gente vai ter essa quantidade aqui de conjuntos de que a M1 anterior seja igual a zero. Então, a gente tem que assumir cada um desses conjuntos e calcular a nossa função de Markov. Então, de ordem 2 vai ser uma só, que a gente vai precisar, né? Por exemplo, aqui ordem 2 vai ser um conjunto minimal, então a gente só vai ter que analisar uma função de Markov de ordem 2. De ordem 3, vão ser duas funções, né? A gente vai ter dois conjuntos de parâmetros, então a gente tem que pegar um conjunto de parâmetros, tal que a M1 e M2 é nula, aí calcular a M3, ver quais são a quantidade de zeros simples que essa M3 tem, no máximo, aí ver a outra, e aí vendo a outra, aí a gente compara entre essas duas, qual é o maior,
e aí define a cota, né? Só que a gente ainda percebeu que mesmo essas funções tendo conjuntos diferentes, a gente percebeu que ela também era escrita como um quociente. Também não é só perceber, né? Tem que fazer umas manipulações algébricas, dá um trabalhinho. Aí, e aí tem o numerador, a gente percebeu que eles pertenciam à mesma família. Não era a mesma função, mas poderiam ser escritos como a combinação linear da mesma família, né? Pertencia ao mesmo espaço gerado, ao espaço gerado pelo mesmo conjunto de funções. Isso foi maravilhoso, né? Deu uma alegria tão boa. Que legal, achei lindo isso. Então, quando n é 2, a gente tem que o numerador pertence a esse espaço. Quando n é 2k, pertence a esse outro espaço. Quando n é 2k mais 1, e a gente tem até ordem 5, ele vai pertencer a esse espaço. E aí, quando foi para a ordem 6, já mudou. Ficou uma função de ordem 6 pertencendo a esse espaço aqui, diferente, e outro que pertencia a esse F5, né? Então, é exatamente esse outro aqui, né, que destoou das demais, que vai nos dar cotas maiores, tá bom? Então, aí agora, a gente já mudou de problema, né? A gente estava no problema de encontrar os ciclos limites, aí passou a encontrar zero simples de funções. Agora, de zero simples de funções, a gente tem que encontrar a quantidade de zero simples de um conjunto, de um conjunto que é gerado como combinação linear de outro conjunto de funções. Então, para fazer isso, tem a teoria de Chebyshev com acurácia. Então, denotamos esse conjunto F, que tem n mais 1 funções, de zero, começa com zero e vai até o n, e ela está de forma ordenada, tá? Essas funções aqui, quando a gente vai trabalhar com Chebyshev, é importante que seja ordenado. E esse ZF aqui, ele vai denotar o número máximo de zero simples, que é essa família, que os elementos que são gerados pela combinação linear dessa família de funções, tem, tá? Então, a primeira definição é que o conjunto F é dito sistema estendido de Chebyshev ou apenas sistema ET, nesse intervalo AB, se esse ZF, né, que é o conjunto, o número máximo de zero simples, for menor ou igual que n. E se esse ZF for exatamente igual a n mais k, a gente chama de sistema ET com acurácia k nesse intervalo fechado AB. Tem essa outra definição, que é sistema estendido completo de Chebyshev, ou sistema ECT, que é um sistema... Então, diz que o sistema ele é estendido completo de Chebyshev, ou ECT, se você considerar, e considerando, né, você considera a família U0, U1, aí olha para ela como se fosse uma família sozinha, vê se ele é um sistema ET, ok, passa para o próximo. U0, U1, U2, e isso até o K. Então, se todos forem um sistema ET, então ele é um sistema estendido completo de Chebyshev. Tá? A sigla, vou comentar aqui a questão da sigla, né, que tem o T, é porque Chebyshev também é escrito com um T na frente. Acho que é porque é russo, não lembro bem agora, mas eu acho que a grafia é russa. Aí, por isso que a sigla é conhecida com um T, tá bom? Aí, não é bem convencionado. Umas pessoas escrevem com a grafia com um T, outras não. Então,
tem essa definição aqui, que é a de Wroskiano, que ela vai ser importante para a gente, que é se a gente tem um conjunto ordenado de funções, com S mais umas funções, é definido o Wroskiano como o determinante dessa matriz aqui. Né? Na primeira linha a gente tem as funções, na segunda linha a primeira derivada, e assim sucessivamente até a derivada de ordem S. Então, o Wroskiano vai ser o determinante dessa matriz. E aí vem esse teorema, que diz que se a família for um sistema ECT, é um sistema ECT, melhor dizendo, se só se o Wroskiano for diferente de zero para todo K que está entre 0 e N. E por que isso é importante? Porque se o sistema for, o que é que significa o sistema CECT? Vamos voltar aqui. O sistema CECT significa que a gente vai ter vai ter um elemento exatamente que tem N zeros. Ah, isso veio da onde? Da minha cabeça, não. Tem um teorema aqui que diz exatamente isso. Que se a gente tem uma família ordenada, em um intervalo fechado AB, e esse sistema é um sistema ECT, aí vem o trunfo, né? A coisa maravilhosa. Ele diz que o número de zeros isolados para todo elemento do espaço não ultrapassa N. Além disso, para cada configuração, ou seja, M até N zeros, contando sua multiplicidade, existe F, um elemento, né, desse espaço que tem exatamente essa configuração. Então, se eu pego o N com multiplicidade 1, né, todos com zero simples, vai ter um elemento lá que vai ter exatamente N zero simples. Então, se a gente pegar aquelas famílias que a gente viu que as funções de Minkov pertenciam e verificar que esse sistema é ECT, a gente já tem a solução do nosso problema, né? Então, e aí, para saber se é ECT, tem que calcular aqueles determinantes aquele determinante, né, que é o Wroskiano. Só que isso não acontece para todas as nossas funções de Minkov. Vai ter Wroskiano que a gente calculou que não deu diferente de zero. E aí, para esses casos, a gente usa esse outro teorema que diz que se eu tenho um F, um conjunto ordenado de funções definidas em AB, assumindo que todos os Wroskianos, que vai de WI, né, de 0 até N menos 1, não possuem zeros, exceto o último Wroskiano, que tem exatamente um zero, e esse zero é simples. Então, o número de zeros isolados para todo elemento desse espaço não excede N mais 1. E, além disso, tem um elemento lá que tem exatamente N mais 1. Zero simples. E aí, o nosso problema acabou? Não teve funções da Minkov que o último Wroskiano não tinha só um zero simples. E aí a gente tinha esse outro teorema para nos ajudar. Então, seja F um conjunto ordenado de funções analíticas nesse conjunto fechado, assuma que os Wroskianos, de ordem I tenham VI zeros. E esses zeros são simples. Então, o número de zeros isolados para todos os elementos desse espaço não vai exceder esse valor. Só que aqui veja que ele não dá garantia de que existe um elemento de fato que tenha esse valor, né, como nos outros. Então, é aí que vai vir aquela parte da tabela que é maior ou igual. Mas ainda teve função de Minkov que deu trabalho. Ela dizia que não era simples o zero. E aí veio essa observação aqui, que dá para a gente assumir que esses zeros não precisam ser necessariamente simples para a gente ter o mesmo resultado. Então, mesmo que os zeros não sejam simples, ainda assim é válido esse resultado. Então, e agora a gente está coberto, né, para poder agora só calcular, só
né? Tem muita ênfase nesse só, que não é só, né? Calcular os rosquianos daquelas famílias. Então, fazendo isso, a gente calculou os rosquianos, verificou que essas famílias aqui, elas são ECT, ou seja, como essa daqui tem N mais uma, ou N, tem 4 funções, então, o total de zeros que ela tem é 3. Aqui, como tem 5 funções, tem 4, né? Porque lembra que as funções começavam de zero, né? Então, tinha N mais uma funções. Então, aqui tem 5 funções, né? Então, tem zero simples, tem 4. Então, aqui a gente verificou esse máximo para as funções. Aqui, essas funções, a gente verificou que ela é T com acurácia 1, que usou aquele segundo teorema. E esse daqui foi o último teorema que a gente usou, o teorema e a observação. E aí a gente conseguiu mostrar a cota usando aquele teorema e usando manipulações algébricas e algumas coisas mais, a gente conseguiu encontrar aqui esse exemplo que tem 8 e tem 9 zero simples. E aí a gente encerrou a prova desse teorema. E aqui é o teorema, por isso que eu não coloquei logo de primeira, porque é muita informação de uma vez só. Então, tem aqui M1, especificamente de quanto é, e no final, né, a conclusão, né? Consequentemente, a gente tem as cotas inferiores. Aqui tem as referências. Aqui está de novo nosso artigozinho bonitinho. Aqui tem os artigos que nos ajudaram fortemente, né? Que é o artigo que a gente generalizou, né? O de 2019. Aqui da teoria da média, também aqui ainda da teoria da média que eu comentei no começo. E muito obrigada pela atenção de vocês. Não sei se eu passei o horário.